Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre um dos principais nomes do modernismo, mas não na corrente funcionalista que a gente já viu, e sim na corrente organicista. Os organicistas, eles eram aqueles caras que entendiam que além do edifício atender a funções técnicas, né, além da forma precisar responder a funções técnicas, ela também precisava incorporar aspectos do lugar, aspectos do ambiente das pessoas e tudo mais. E o primeiro nome que eu quero compartilhar com vocês é o nome do Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright é o principal arquiteto americano do século XX. Ele vive a maior parte da vida na região de Illinois, próximo de Chicago, e ele vai se mudar um pouco mais para o final da vida para o oeste dos Estados Unidos, em especial no Arizona, onde ele acaba falecendo, na região de Phoenix. Ele vive bastante tempo, como vocês podem perceber aí, é, pelas datas de vida dele. E ele, ao longo de todos esses anos, ele vai produzir uma variedade impressionante de obras. Ele chega a produzir, assim, na casa de centenas de projetos de casas, edifícios de escritórios, museus. Ele vai ter obras em mais da metade dos estados americanos. É impressionante, assim, existem alguns mapas que mostram a localização das obras do Frank Lloyd Wright. Claro, a maior parte delas se concentra próximo a Chicago e próximo a, ao Arizona, né? Mas, especialmente as últimas. Mas a gente vai ver obras em Nova York, a gente vai ver obras em diversas regiões diferentes. E sempre que o Frank Lloyd Wright busca criar algum projeto, ele parte da ideia de que a arquitetura precisa também partir da natureza. A relação com a natureza faz parte do programa funcional da arquitetura, das necessidades daquilo que deve ser atendido. E a gente percebe isso, talvez, quando a gente observa essa casa. Talvez uma das obras mais famosas dele, a Casa da Cascata, na costa, na costa leste dos Estados Unidos, próximo da Pensilvânia, se não me engano, em Pittsburgh, ali nos arredores. E ele diz, né, que a casa ela não deve estar na colina ou sobre uma colina, ela tem que ser parte da colina. E aqui essa casa ela não está sobre a cascata ou apoiada na cascata ou ao lado da cascata. A casa faz parte da cascata. Toda a disposição dos elementos, a pedra que ele vai usar no revestimento dos pilares e a maneira como ela tem continuidade visual com a pedra da própria cachoeira, a maneira como esses balanços de concreto armado se projetam ao redor da casa, são alguns dos exemplos do Frank Lloyd Wright aplicando então essa ideia. Particularmente eu acho essa casa fantástica na maneira que ele vai incorporar o uso desses materiais naturais. Ele está sim usando novos materiais, ele está sim usando concreto armado. Inclusive essa casa é muito ousada, né? Quando ele faz o projeto desses balanços de concreto, ele vai ele vai pedir então depois lá que passa todo o concreto, todo o tempo de cura do concreto, ele chega para os pedreiros e diz: bem, agora vocês já podem tirar as escoras, né? Já pode tirar a estrutura provisória que estava sustentando esses balanços. Ele vai dizer não, e os pedreiros vão dizer não, eu não vou tirar esse negócio, vai que esse balanço cai, vai que essa sacada cai, porque ele estava inovando, né? E aí o Frank Lloyd Wright fica bravo com eles, ele mesmo pega a marreta e vai lá e tira as escoras para mostrar que as sacadas não iam cair, que os balanços de concreto armado iam ficar de pé. Porque é uma casa que, muito embora tenha toda essa relação com a natureza, né, esse uso de materiais naturais, aqui no ambiente externo a gente vê o uso da pedra, no ambiente interno também, mas a pedra associada aqui à madeira, a esses ambientes que quase que tentam reproduzir um pouco os mesmos materiais que a gente tinha visto lá do lado de fora, né? Essa relação do lado interno com o lado externo muito presente nessa casa. Mas, mas ao mesmo tempo que ele tem essa relação com a natureza, em momento nenhum você acha que essa é uma casa antiga, que essa é uma casa de arquitetura tradicional.
ela é extremamente inovadora no sistema construtivo e nas formas que ele vai usar. O Frank Lloyd Wright, então, ele é um cara apaixonado pela natureza. Ele é um cara que busca sempre com a arquitetura dele tentar reproduzir um pouco daquilo que tinha de melhor no ambiente natural, nos materiais, na vegetação, nas vistas ao redor de onde ele está projetando. E aí a pergunta que fica é, bem, como que um cara desses faz se ele for projetar algo, por exemplo, no centro de Nova York, não é? Porque a gente vê aqui essa casa, Casa da Cascata, se dispondo ao redor da água, esses terraços se ampliando, ocupando a natureza. Como que ele vai fazer isso se ele for projetar então no meio da cidade, se ele não gosta da cidade? E aí ele recebe, poucos anos depois, ele recebe essa incumbência de projetar um museu para a Fundação Guggenheim, um museu de arte contemporânea, hoje seria a arte moderna, né? A arte dos anos 30 ali, aquelas vanguardas artísticas. E no meio de Nova York, isso aqui está localizado bem na frente do Central Park, é, na Quinta Avenida, um lugar extremamente movimentado, cheio de pessoas. E nesse contexto urbano, o Frank Lloyd Wright ele diz: eu quero rejeitar essa natureza urbana. Porque se a arquitetura para ele tem que se voltar para a natureza, tem que buscar na natureza inspiração, e aqui ele não tem esse entorno, o que ele faz? E aí ele justamente fecha essa arquitetura para o lado de fora, ele quase que blinda esse prédio de todas essas influências externas, e ele se abre para um vazio central, para uma grande abertura, uma grande cúpula de vidro lá no topo do edifício, de onde então se iluminam todas as galerias que estão dispostas ao longo dessas rampas. Esse edifício foi pensado para que você subisse de elevador até o último andar. Então você entra aqui pela galeria principal, sobe de elevador ao último andar e aí você vem descendo essa sequência de rampas. E conforme você vai descendo, você vai tendo vistas distintas, vai aproveitando um pouco dessa relação com a natureza interna, essa natureza artificial, né, que ele cria ao simular esse tipo de ambiente interno, rejeitando o exterior e só permitindo essas entradas de luz zenitais. Então, em termos de planta, é isso que a gente está falando. A gente está falando de um museu que funciona numa planta circular ao redor desse pátio central, sendo que cada andar vai sendo levemente inferior ao anterior, possibilitando assim essa entrada de luz nos pavimentos inferiores pela, pela abertura zenital e também por essas pequenas aberturas laterais aqui que não permitem uma vista do exterior, apenas essa entrada de luz discreta ali pelos cantinhos. Essa é a proposta que ele vai trazer, então, para uma arquitetura que lida com a natureza num ambiente onde a natureza não existe. Mas agora eu quero mostrar para vocês um contexto de natureza bem diferente desse. Quando o Frank Lloyd Wright vai projetar, então, agora sim, na costa oeste, e esse é o projeto do escritório dele. Taliesin era o nome do escritório que ele já tinha lá na costa leste, né, próximo da região de Chicago, com um clima diferente, com um ambiente diferente. E aí, mais para o final da vida, ele então se muda para uma região mais quente, uma região mais desértica, e onde ele vai projetar uma nova sede para o escritório dele. Por isso que é Taliesin Oeste, agora no deserto do Arizona. E o que a gente percebe nesse prédio é justamente a tentativa dele de criar formas que se relacionem com essas montanhas do deserto, essas formas mais duras, mais agudas do deserto. Então a gente tem esse sistema estrutural com esses pórticos inclinados de madeira que criam essas diferentes possibilidades de abertura aqui, esse ambiente interno justamente da janela que a gente acabou de perceber, né? Mas essa relação da continuidade das pedras, da paisagem, essa continuidade dos ambientes externos com o ambiente externo, sempre muito presente esse uso dos materiais, formas até pouco usuais, né? A gente estava falando
de um modernismo funcionalista, onde quase todas as linhas são retas praticamente. E aqui ele vai usar ângulos, ele vai usar cantos. Por quê? Porque é uma arquitetura então que vai se inserir na paisagem. Ela continua tendo uma lógica estrutural, a forma continua sendo resultado dessa compreensão das funções necessárias ao edifício, mas soma-se aqui nessas funções essa necessidade do edifício pertencer à paisagem. Por quê? Porque o Frank Lloyd Wright ele é justamente herdeiro do... o Frank Lloyd Wright ele é herdeiro do Louis Sullivan. Ele tinha sido estagiário do Sullivan e aqui ele tenta então aplicar esses conceitos da forma segue a função, mas com uma relação com o ambiente natural.